Nome do anime: Barao no Souretsu. Traduzindo pelo Google: Procissão Fúnebre do Rei Rosa. Rei Rosa. A tradução correta é Requiem do Rei Rosa. Rei Rosa. Ui, ui, ui. Lançamento em 2022. E quem foi o gênio que criou essa obra magnífica? Sim, William Shakespeare. Porém, a pessoa que teve a ideia de transformar esse numa historinha mangá, onde que foi virado um anime, foi nada mais e nada menos que Aya Kano, que ela escreveu e ilustrou toda a história. Aí o estúdio que fez esse anime foi JC Staff ou Staff. Agora vamos falar da historinha. Ohayou gozaimasu. Bom, quando no início que apareceu no anime falando assim que era a história de Shakespeare, eu fiquei tipo, caralho, os caras estão fazendo animação de um livro de Shakespeare. Como que? Que é um anime basicamente que é uma história de Shakespeare, cara fora pica da galáxia, que eu espero que todos os animes de livros de autores importantes da história, Shakespeare e tal, que eu só conheço Shakespeare. Mas eu fiquei impressionado quando eu falo sobre o anime em relação à história lá, que é basicamente das rosas vermelhas, coisas do tipo, que tem teatro e tal, livro, coisa mais linda. Que é basicamente um garoto. Só que eu, como nunca li, nunca vi a história e tal, então não sei se aqui dali é basicamente 100% de acordo com o livro. Porém, como é animação, então talvez não seja. Mas eu gostei da história. Que basicamente é uma criança que foi amaldiçoada por uma bruxa. Quando nasceu foi amaldiçoada por uma bruxa. Aí essa criança era o quê? Ela é um garoto. Não. É um. E agora? Ele tem pinto, ele tem peito. Ele viveu a vida dele como se comportando como um garoto, mas tem momentos que ele se comporta como uma garota. De vez em quando ele come, de vez em quando ele dá o cu. Diacho, buguei agora. Aí ele é príncipe e por ter nascido assim, ele virou uma criança do demônio. Demônio, morra. Aí depois ele ficou tendo uma vida de bullying e tal, sendo sendo ignorado pela família toda, exceto pelo pai, que ele idolatrava o pai dele e tal, que ele ficava tipo, oh meu pai, só o Senhor que me guarda nesse lugar. Aí sempre vivia na guerra, as casas das rosas vermelhas contra a casa das rosas brancas. Acho que o anime é Rosas Vermelhas. Eu acho que o anime é assim. Ou livro, que é Rosas Vermelhas, eu acho. Aí os dois sempre ficavam em guerra assim, ó. Porque os dois, os dois eram rei das casas vermelhas e rei das casas brancas. Só que existia o rei de todos. Então os dois ficavam disputando para ver quem ficava com a coroa e tal. Aí o das casas vermelhas ganharam essa coroa e ele ficou rei do reino. E como é anime de guerra, então provavelmente eu não vou entender, porque eu fico bugado em relação a esses negócios aí de sei lá o que, de nação contra outra nação, e depois vem a nação ajudando, e depois a outra nação ajuda e tal, então eu só vou falar coisas. Aí depois o pai do protagonista vira rei da bagaça toda, mas ainda os conflitos ainda existem, então. Aí o rei, né, que era da Casa Branca, ele desiste de ser rei, e ele vira um padre, um pastor basicamente, um pastor, que ele fica viajando e tal, como se fosse um pastor, porque ele estava cansado de guerras e tal.
Aí depois Aí depois ele se auto-exila lá do próprio reino. Aí a Casas Brancas fica sendo tomada conta da rainha. Aí a rainha. E depois eles continuam em conflito. Aí depois tem um certo tempo onde que o rei da Casa Branca, da Casa Vermelha, ele morre. Aí o protagonista fica putaço com o pessoal da Casa Branca. Aí vira nesse ciclo aí de ódio do protagonista com a Casa Branca e tal. Aí depois o próximo da hierarquia foi o filho mais velho. Aí ele cruzou a coroa. Aí ele ficou tipo, agora eu sou foda. Aí depois ele ficou lá, ele casou com uma mulher lá, teve filhos e tal, só que ele também cometia pecados lá, que ele usava o poder de rei pra fazer um harém lá, cheio de puta lá. E fazia assim, ó, quero que vocês formem uma filha indiana, eu vou meter a bala em todos vocês e tal. Aí sempre chegava na história do protagonista, que ele começou a conhecer um pastor. Aí ele começou a gostar do pastor e ele ficou tipo, não, eu sou um demônio, eu não posso ficar com o pastor. Aí, você não é um demônio, você é um filho de Deus. Não, eu não posso. Aí, sim, vamos embora daqui juntos. Eu tenho que me vingar do meu pai. Mas a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Aí os dois sempre se encontravam juntos lá, o demônio e o pastor. Aí o protagonista sempre putaço com os pessoal da Casa Branca, sem saber que o pastor era o rei da pessoal da Casa Branca. Aí depois ele só descobriu só mais futuramente lá e tal. Aí depois o protagonista se eu não me engano, ele mata o irmão dele, porque. Não, ele. Coisa um plano lá, para que o irmão dele possa morrer, por causa que ele já tá começando a fazer merda no reino já. Aí depois tinha um outro irmão, porém o outro irmão não tinha interesse. Aí tinha um outro caso lá que era dos pessoal da Casa Branca lá, que começou a fazer quase uma aliança. A protagonista conhece o príncipe da Casa Branca, que seria o rei. Aí depois tem uns negócios lá do cara que era braço direito do rei da Casas Vermelhas, que ele queria que a filha dele fosse rainha do rei, então ele induziu para aquele cara lá, aquele irmão mais velho do protagonista, casasse com a filha dele lá, para que ele pudesse estar no poder e tal. Aí depois depois o carinha de cabelo, o irmão mais velho do protagonista morre. Aí depois o cara parece que vira o rei, o cara que era braço direito do rei lá. Aí parece que ele faz um sei lá o que. Aí depois tem um sei lá o que acontece lá sobre um carinha lá de Rosas Casas Brancas lá. Que não sei, não sei o que aconteceu pra eles entrarem na história, pra o carinha lá da Rosa Branca lá se apaixonar pelo protagonista. Aí todo mundo fica se apaixonando pelo protagonista sem saber que ele é trap. O único que teve contato com a bunda do protagonista foi o braço direito do protagonista, que falou assim: se você é um demônio, eu serei um demônio também. Então não precisa esconder do seu corpo pra mim. Aí ele tira a roupa do protagonista e fala: você tem peito, mas você também tem bunda. Então eu vou te comer todos os dias. Aí ele fica tipo: de dia ele é um rei fora, o protagonista, e de noite ele é puta do braço direito dele. Ai, me coma. Ai, o que sou eu sem você? Ah, oh Romeu, por que está tão distante, Romeu? Oh, majestade, eu não posso interferir com sua vida, porque você já tem sua rainha e você tem seus filhos. Então, eu não posso ter muito contato contigo, senão vai suspeitar da gente. Espera aí! Ah não, tá certo. Que o carinha lá que era príncipe da Rosa Branca lá, ele era casado com a filha daquele carinha lá que era braço direito do rei. Então ele engravidou ela, mas os dois gostavam do protagonista, que os dois eram apaixonados pelo protagonista, mas os dois por hierarquia, eram obrigados a ficar juntos.
Aí parece que formaram a aliança lá naquela época lá. Aí meio que os dois tiveram um filho. Então a protagonista agora cuida do filho dela. Que eu fiquei tipo assim, espera aí. Se o protagonista é meio trap, então como que ele conseguiu engravidar a mulher sem que ela percebesse que ela é trap? Aí agora que surgiu na minha cabeça que aquele filho lá é de outra pessoa. Aí os dois casos, tenta que o filho é de outra pessoa, mas ele prometeu cuidar do filho como se fosse dele. Aí o filho sempre cresceu acreditando que o protagonista é o pai dele, porque o príncipe do rei do negócio branco lá, ele morreu, parece. Foi morto. Aí tem isso, toda essa tragédia aí, esses conflitos aí, essa bagaceira aí e tal, que eu fico tipo, uau, que cena top, mas eu fico tipo, uau, não entendi porcaria nenhuma, eu fico tipo, uau, que bugado, cara, mas eu tô continuando a assistir, velho, porque eu tenho um QI de 2000 negativo, então eu fico tipo, hum, tô gostando de assistir essa história, mas eu não tô entendendo porcaria nenhuma. Aí eu vou ficar assistindo esse anime, aí eu vou comentar um vídeo sobre esse anime e eu fico tipo, tô lascado. Mas, talvez, mas caso você entender um pouco sobre o anime e tal, provavelmente se você não entendeu nada do que eu expliquei, então assista o anime, que o anime é massa. E ele é bem interessante, até porque Shakespeare é meu parceiro. O cara é foda. Embora eu não faça a mínima ideia quem seja, porque eu nunca li os livros dele, só sei que o cara é foda. Ele, Leonardo da Vinci, DiCaprio, o mais pica do passado e tal, só conheço só por nome, mas nunca tive interesse em saber deles. Só sei que Shakespeare é autor de livros, etc, etc. Pintor. Não, pintor é DiCaprio. Não, acho que eu tô falando muita merda, então valeu, falou.